O Dia Internacional da Mulher foi escolhido por fatos tristes, mas não deixou de ser uma data que perpetuou através dos tempos e hoje todos referenciam o 8 de março como esse dia. A vida, a trajetória das mulheres na sua luta diária, na sua luta profissional, em todos os aspectos, sempre foi marcada por grandes dificuldades, mas dificuldades que são, uma a uma, vencidas. Falando da minha área, na minha profissão médica, sempre foi a maioria masculina, mas a gente tem observado uma feminilização da medicina. Desde 2010 já foi constatado que a maioria dos médicos que se formam são do sexo feminino. Então, daqui a alguns anos, num prazo até médio, nem vai ser longo, nós teremos dentro da medicina mais mulheres atuando do que homens. Mas para vocês terem uma ideia, mesmo dentro da medicina, hoje as mulheres são pior remuneradas que os homens. Trabalhamos mais em serviços públicos e a nível de consultório também a remuneração é menor. Então, assim, um brinde ao Dia das Mulheres, um brinde à luta diária de todas nós. E jamais falem, na próxima geração eu quero vir homem, não. Vamos vir mulheres, vamos continuar mulheres belas, faceiras, trabalhadoras e lutadoras. Esse programa hoje foi especialmente elaborado com um tema infertilidade, que é um tema que atinge diretamente a mulher, para que a gente possa pensar, refletir sobre a nossa posição na maternidade, sobre a nossa intenção na maternidade. Estejam conosco. O tema infertilidade tem sido de grande importância na vida, principalmente das mulheres. E hoje nós vamos abordar esse tema com a colaboração do Dr. Orlando, meu amigo, que está à frente da Clínica Gazineu, uma clínica especializada em infertilidade. Então, assim, o que houve com as mulheres? Por que as mulheres estão mais inférteis? Não é bem assim. Hoje, atualmente, nós fizemos a opção por uma maternidade mais tardia. Hoje as mulheres priorizam carreira, formação, toda uma estrutura econômica, social, para depois se dedicarem ao assunto maternidade. Só que nós temos um time, e esse time feminino ele tem que ser respeitado. E muitas vezes adiar esta maternidade para um segundo momento pode dificultar em alguns aspectos. Então, doutor Orlando, vamos abordar hoje. Me fale um pouco sobre os cuidados que a mulher, no seu dia a dia, nos seus exames de rotina, mesmo que o foco inicial dela, momentâneo, não seja a gravidez, mas em que ela deve se ater? Essa mulher, casada ou não, ela precisa prestar atenção em alguns detalhes, né? Principalmente na idade. Como você bem lembrou, a mulher ela tem um prazo de validade. Isso que é colocado como ditado popular é verdade na área de reprodução. Então, quanto mais atenta ela ficar a partir dos 30 anos, é fundamental, mesmo estando solteira, né? Casada, mesma coisa. Então ela deve, nas suas consultas de rotina com o seu ginecologista geral, mesmo não pensando na questão reprodutiva, estar fazendo alguns exames, né? Estar atenta ao seu potencial gestacional. E como é que isso pode ser feito, né? Através de alguns exames, como a ultrassonografia transvaginal, em que é uma oportunidade da avaliação da reserva ovariana, né? Do patrimônio ovular dessa mulher, né? Existe uma expressão chamada contagem de folículos antrais, né? Em que a partir de um determinado número a gente julga que essa mulher tem um potencial satisfatório e ela está assegurada. Outro parâmetro, dosagens hormonais, né? Existe um hormônio que a gente tem pedido com frequência, chama hormônio antimileriano. Esse hormônio ele pode ser dosado mesmo que a mulher esteja tomando um anticoncepcional hormonal, a pílula, né? E ele vai me dar também uma ideia desse patrimônio ovular.
né? Outro hormônio que nós temos pedidos também é o FSH, o hormônio folículo estimulante, que é feito durante o período menstrual, do 2º ao 4º, junto com o estradiol. Então são parâmetros que o médico, o ginecologista geral, pode estar acompanhando essa paciente. E ela também, sendo bem informada, ela pode estar cobrando no bom sentido essa segurança. Sem dúvida. Né? Então é como se fosse um seguro maternidade. Ela não quer engravidar agora, mas ela está olhando lá na frente. Sem dúvida. Né? Então a partir dos 32 anos de idade, a mulher já tem que ficar atenta, né? A esse potencial. Você sabe que isso é bastante interessante, porque muitas alterações que são ditas como normais, e, por exemplo, o tamanho, o volume ovariano para quem usa anticoncepcional, quando o ovário começa a ficar bem pequenininho, isso é normal para quem usa anticoncepcional, mas isso pode ser um sinal de alerta. E também esse programa acaba servindo para a gente até sensibilizar, de repente, os convênios, porque a dosagem do hormônio antimileriano, ele é um exame caro e que não é coberto pelos convênios de uma maneira geral, mas que é muito importante que isso seja incluído na rotina da paciente, porque isso vai poupar ou economizar, já que essa é a maior preocupação dos convênios, um tratamento mais complexo no final. Orlando, e quanto à preservação dessa fertilidade? Como a gente sabe que, de repente, eu não quero engravidar agora, o meu plano é para quando eu tiver 39, 40 anos de idade. O que eu posso fazer nos meus 30, que já foram há algum tempo, mas enfim, para fazer essa preservação dessa fertilidade? Então, essa pergunta é muito importante também. Então, a idade, como eu disse anteriormente, ela é fundamental, né? Existe uma estatística, né, que até 30 anos, uma mulher em 1000 vai estar na menopausa. Aos 35 anos, uma mulher em 250 vai estar na menopausa. E a partir dos 40 é uma em 100. Então, isso é muito importante, ela estar alerta, né? E pensar lá na frente, como nós falamos, né? A idade, à medida que a mulher vai amadurecendo, a fertilidade vai caindo e as taxas de infertilidade vão subindo, assim como as taxas de aborto. Certo. Né? Então, assim, até os 34 anos, a mulher ela tem uma chance de 15% de abortar. Né? De 35 até 39 anos, 25%, ou seja, de cada 4 mulheres, uma vai perder nessa faixa etária. A partir dos 40, 51%, uma gravidez natural. E a partir dos 45 anos, ela tem 93% de chance de abortar. Então, por que isso acontece? Porque, além de ela diminuir o seu patrimônio ovular, ela vai envelhecendo, né? E não tem como mudar isso do ponto de vista reprodutivo, né? A qualidade também vai caindo. Então, a quantidade vai caindo e a qualidade. Então, acontece esse resultado que é a infertilidade. Então, aquela mulher que está pensando em engravidar lá na frente, mas ainda não está nos seus planos, ela pode fazer a preservação. Então isso tem um cunho muitas vezes social e às vezes um cunho médico também. Então a gente tem pacientes que porventura passam por problemas oncológicos, né, que vão ser submetidas a uma quimioterapia, por exemplo. Então ela poderia preservar essa fertilidade, fazendo congelamento de óvulos. Ela passa por um tratamento de indução de ovulação, que leva mais ou menos 10 a 15 dias, é feita a coleta desses óvulos e em seguida é feito o congelamento, a vitrificação. E por quanto tempo pode durar? É praticamente um tempo indeterminado. Então ela pode usar lá na frente. E hoje o que a gente vê também é a importância desse tema e das abordagens do tratamento de infertilidade nos casais homoafetivos também, né? Que hoje a gente tem casais que usam o recurso de infertilidade para poder ter os seus filhos nessas situações.
E eu queria que você citasse rapidamente para nós as técnicas de reprodução que nós temos hoje à disposição. Olha, basicamente, tá certo, são 3. O coito programado, a inseminação e a fertilização in vitro, né? Eu queria colocar também, antes de detalhar cada uma delas de uma maneira sucinta, que através de alguns exames sucintos, eu já tenho uma ideia bastante razoável da fertilidade desse casal. Para o homem, o espermograma com processamento seminal. Para a mulher, alguns exames hormonais, a ultrassonografia transvaginal, a histerosalpingografia. Quer dizer, eu devo abordar esse casal com esses exames mínimos. O coito programado, ele é interessante para aquele casal que é jovem, principalmente quando a mulher tem distúrbios ovulatórios. Certo. Né? A inseminação intrauterina me dá uma taxa de sucesso de 10 a 15%. Né? Pré-requisitos: um espermograma que no processamento seminal me dê uma quantidade boa dos móveis, tá certo? 5 milhões do A mais B, e que essa mulher tenha pelo menos uma trompa pérvia. E na fertilização in vitro, é onde a gente encontra o maior resultado, a maior contundência. Né? Em situações ideais, a gente pode chegar a 70% da taxa de gravidez. Então é excelente. É excelente, sem excelente. dúvida. Bom, vocês perceberam que esse tema é importante, mas existe como driblarmos ou preservarmos, né, essa fertilidade, desde que vocês, pacientes, estejam atentas ao seu time, ao seu corpo, que vocês cobrem dos seus médicos que fazem esse controle anual essa observação e que vocês procurem especialistas como o Dr. Orlando quando o problema já estiver instalado ou mesmo para orientações. Muito obrigada, Orlando. Obrigado, tá? Agradeço a participação.